Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula e nesse vídeo a gente vai aprender mais alguns comandos aqui em SQL. Bom, na aula passada a gente aprendeu, a atualizar registros de uma tabela. Então agora você já sabe atualizar os registros, só que a gente precisa melhorar isso daqui, sabe? A gente precisou, para a gente atualizar o registro, a gente precisou do nome, do fornecedor, a gente precisa saber. Então isso não é muito legal. Bacana é você ter um identificador único para cada registro, ou seja, um ID. Então esse item ele nunca vai se repetir, porque ele vai ter um identificador único. A gente vai aprender a fazer isso e a gente vai aprender também a remover uma tabela do nosso banco, beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente vai aprender a remover a nossa tabela. Mas antes disso eu vou tirar essa cláusula where aqui. Eu vou executar novamente para a gente verificar todos os itens da nossa tabela, beleza? Então vamos lá. Então aqui nós temos Mogo Sistemas, Tramontina, For1, que foi que a gente trocou na aula passada, Academia Gourmet, beleza? Então aqui a gente tem 4 registros dentro da nossa tabela de fornecedores. Então a gente vai apagar essa tabela de fornecedores e automaticamente quando a gente apaga uma tabela, a gente vai apagar tudo que tem dentro dela, ou seja, todos os registros vão sumir também, beleza? Então vamos lá, para a gente excluir uma tabela, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai comentar aqui essa parte de atualizar, eu também vou comentar essa parte aqui de criar uma tabela, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na parte de baixo e eu vou utilizar esse comando aqui. Primeiro eu vou colocar aqui, remover uma tabela. Beleza, para a gente remover uma tabela, a gente vai utilizar o nosso banco de dados e a gente vai utilizar o comando, que é o método exec_SQL, para a gente poder escrever códigos SQL. A gente vai abrir aspas duplas e automaticamente a gente já vai poder começar a escrever códigos SQL. E aqui eu vou digitar um comando SQL chamado de drop table. Drop table que significa apagar a tabela, tá? Apagar tabela. Então eu quero apagar qual tabela? A nossa tabela de fornecedores. Então eu vou colocar aqui a tabela que eu quero apagar. Ou seja, drop table fornecedores. Eu quero apagar a minha tabela de fornecedores, beleza? Então quando eu executar, a gente vai apagar a nossa tabela de fornecedores. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou executar o app novamente. Beleza, ele acabou de ser executado, eu vou voltar aqui no logcat e automaticamente eu não tenho mais a minha tabela e eu não tenho mais nenhum registro dentro da minha tabela. Apaga tudo, tá? Então o drop table ele vai apagar a tabela de fornecedores e tudo que tem dentro da tabela, beleza? Então pode ver aqui, vou digitar resultado novamente, resultado e não vai achar nenhum registro porque a gente apagou tudo, beleza? Então vamos lá, aqui a gente aprendeu a remover uma tabela, então aqui eu vou comentar novamente, e agora eu vou criar uma tabela do zero, então eu vou descomentar isso daqui, só que agora eu vou criar a minha tabela de uma maneira um pouco diferente. A gente estava criando os itens de forma manual, então para cada item, para cada registro da nossa tabela, é interessante que ele tenha um identificador único, ou seja, um ID, um código, como que você queira chamar. Então a gente chama de ID ou código, Então cada registro precisa ter um identificador único, para ele não se repetir, para a gente conseguir buscar esses dados de maneira profissional. Então aqui quando a gente for criar uma tabela, a gente vai fazer todo esse processo aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Aqui eu posso colocar uma vírgula e antes do nome, antes da coluna nome, eu vou criar mais uma coluna, que é uma coluna onde vai ficar o nosso identificador único, que nesse caso eu vou colocar como código, mas você pode colocar como ID também, beleza? Então vou colocar aqui como código do fornecedor, beleza? Então vou colocar como COD. Eu vou colocar aqui como COD. COD de código de fornecedor. Cada fornecedor ele tem um código específico, um identificador único. Então a gente vai criar esse código e esse código eu preciso definir ele como integer. Por quê? Eu preciso definir ele como integer porque esse código ele vai ser um identificador. Então, ele vai ser uma chave. Então, para essa chave,
a gente precisa definir como integer, né? Porque ele vai ser um número, essa chave é um número. Então, por isso que a gente vai colocar como integer. E aqui na frente a gente vai definir mais um código SQL, que é o primary key. O que é esse primary key vai fazer? Então, aqui eu estou criando uma coluna chamada de código, que ela vai ser do tipo integer, né? Ela vai ser uma chave, um identificador único. E aqui a gente está definindo também que ela vai ser primary key, ou seja, quer dizer que a gente não vai repetir o nosso código, ou seja, eles não podem se repetir, o nosso código ele não pode se repetir. Então, por exemplo, o registro 1 vai ser código 1, o registro 2 vai ser código 2, e assim por diante, ou seja, o código nunca vai se repetir. A cada registro inserido na minha tabela, cada registro vai ter o seu identificador único, cada registro vai ter o seu código único, beleza? Cada fornecedor vai ter o seu código único, tranquilo? Então a gente precisa definir isso. E por último a gente vai definir mais um atributo aqui, SQL, que é o auto-incremente, tá? Então eu vou colocar assim, auto-incremente. O que esse auto-incremente ele vai fazer? Basicamente ele vai definir se o nosso ID ou código, né? Nesse caso a gente está utilizando como código, mas é um identificador único. Nesse caso ele vai definir que o nosso código, ele vai definir o nosso código automaticamente, ou seja, eu não preciso definir para cada registro de forma manual, né? Ele vai definir de forma automática. Então, quando eu criar o primeiro registro vai ser código 1. O primeiro fornecedor, né? Fornecedor 2, código 2, ou seja, auto-incremente. Ele vai girar automaticamente. Se eu não colocar isso daqui, se eu deixar só como primary key e esse código aqui, eu vou precisar definir esse código manual, mas nesse caso não há necessidade, já que a gente tem essa funcionalidade do auto-incremente. Beleza? Então basicamente é isso, a gente criou essa coluna chamada de código, né, que é o código do fornecedor. Você pode colocar o nome que você quiser, você pode colocar o ID também, tanto faz. E esse código de fornecedor, ele vai ser integer, né? A gente vai ter uma chave nele, por isso integer, ele vai gerar um número. Ele vai ser primary key, né? Ou seja, ele não vai se repetir, né? O nosso código não vai se repetir e ele vai ser auto-incremente, ele vai gerar o nosso código de forma automática, não preciso definir de forma manual. Bom, fazendo isso, a gente pode descer um pouco mais aqui, ó, e aqui a gente vai inserir, né, alguns dados na nossa tabela, né? Então, eu vou inserir alguns dados aqui. Então, por exemplo, eu vou inserir o CIA Ultragás novamente aqui, em primeiro. E CIA Ultragás com 10, né, o telefone 10. Eu vou inserir os mesmos valores, 10. Aí depois eu vou inserir também Academia Gourmet. Então, eu vou colocar aqui Academia Gourmet. Ele vai ter 20, né? O telefone dele vai ser 20. Então, eu vou dar um Ctrl D aqui, ó. Vou duplicar mais 2 vezes. E aqui no terceiro eu vou colocar Mogo Sistemas. Então, eu vou copiar aqui, ó, Mogo Sistemas. Com telefone 30. E por último, eu vou colocar o fornecedor Tramontina, que vai ser telefone 40. Beleza? E aí, eu não preciso vir aqui na frente, por exemplo, ó, aqui na verdade, dar uma vírgula e colocar o identificador para ele. Por quê? Porque ele já é auto-incremente, entendeu? Então, se eu tirasse o auto-incremente aqui, ó, por exemplo, eu precisaria definir isso aqui, mas eu não vou precisar. Beleza? Então, eu não preciso definir o ID, ele vai definir... na verdade, não é aqui não, pessoal. Perdão, é aqui, ó. Eu não vou precisar definir o ID aqui para ele, ó. Entendeu? Por quê? Porque ele não nesse caso aqui, ó, a gente se não tivesse utilizando o auto-incremente, eu precisaria definir o ID para ele, né, o código do fornecedor. Mas como eu estou utilizando auto-incremente, eu não preciso, entendeu? Então, basicamente é isso. Bom, legal. A gente vai descer aqui, a gente precisa fazer a consulta, né? Então, vamos lá. Vamos vir aqui nessa parte aqui de recuperar os índices da tabela. A gente precisa definir também para o ID, né? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada de índice ID, que vai receber o nosso cursor e a gente vai pegar o índice, né? Então, a gente vai pegar o getColumnIndex e a gente vai passar a coluna, né? Qual que é a coluna?
na verdade não é ID, tá pessoal? É código, né? Acabei confundindo aqui, é código. Então vou colocar índice COD, né? A gente colocou como código de fornecedor. Você poderia colocar ID também, coloquei como código. E aqui eu vou colocar a coluna COD, beleza? Então tem que ser exatamente do jeito que está aqui, ó. Cadê? Ó, COD com... tá minúsculo aqui, ó. Tem que colocar COD minúsculo. Então vou colocar COD minúsculo, beleza. Então a coluna código, de código, né? E aqui por último eu vou criar uma variável chamada de código. De COD, né? Pode ser COD, recebe o meu cursor, ponto get string, vou passar uma string. E aí eu vou passar o meu índice código, beleza? E aqui no meu log, né, para a gente conseguir exibir, eu vou passar aqui o resultado, traço código. Bom, aqui eu vou colocar a minha variável código, né? Então eu vou vir aqui colocar a minha variável código, então vai ter o código, né? O código, o nome e o telefone. Bom, aqui a gente precisa vir na consulta, né? E aqui a gente só está consultando a coluna nome e a coluna telefone. Então, para exibir certinho, a gente precisa exibir a coluna do código também. Então, vamos colocar aqui código. Beleza. Aqui a gente precisa comentar isso aqui, né? Para não criar duas vezes a mesma coisa. Então, vamos comentar aqui. Beleza. Bom, basicamente é isso, tá, pessoal? Então, a gente pode executar agora, né? Então, vamos executar. E agora a gente vai ter os nossos registros com um identificador único. Vamos vir aqui no logcat. E aí, ó, eu vou subir um pouco mais para você ver. Pode ver que aqui a gente começou a ter um identificador único. Ele criou esse código automaticamente. Então, esse fornecedor, Cia Ultragás, ele está no código 1. Academia Gourmet no código 2. Mogo Sistemas, código 3. Tramontina, código 4 e por aí vai. Ou seja, nós nunca vamos conseguir repetir um registro na nossa tabela. Por quê? Porque ele tem um identificador único, né? Um código único. Então, se eu criar mais um, ó, se eu inserir mais um item, ó, eu vou inserir mais um aqui. Ó. Então, eu vou até desmarcar esse daqui, ó, por exemplo. Eu vou colocar qualquer fornecedor aqui, ó, por exemplo... Fornecedor Forne 2, fornecedor 5, por exemplo. Telefone 50. Então agora eu vou colocar mais um agora. Vou executar. Beleza, e ao executar o app, a gente já consegue visualizar o fornecedor 5 com a ID 5, né, com o código 5 e com o telefone 50. Beleza, pessoal? Então a gente aprendeu a criar identificador único e excluir uma tabela. Espero você na próxima aula.